E Fabinho Soldado, novo executivo de futebol do Corinthians, falou sobre reforços. Vídeo de hoje do canal do Nicola te atualiza sobre Claudinho, Lian, com negociações com Igor Coronado e Mateuzinho. Corinthians corre contra o tempo. Bora te atualizar também sobre o Palmeiras. Abel Ferreira está encantado por um jogador, te conto detalhes daqui a pouco. Quero falar ainda sobre o São Paulo, lateral direito Moreira virou o queridinho da comissão técnica e da diretoria do São Paulo. Já Júnior Santos, que pertence ao Botafogo, tem sido alvo de várias especulações. Quais são as condições para tirá-lo do Botafogo e quanto custa? Falo ainda sobre Barreal, atacante argentino, pode pintar no Vasco? Tudo sobre a SAF do Galo com aporte de mais 200 milhões de reais. Tem também as últimas de mercado, novidades sobre Flamengo, Vitória, Santos, a minha portuguesa e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, sou jornalista esportivo e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações e também deixe seu like. Antes de começar o vídeo, deixa eu só deixar mais um recado. Na descrição desse vídeo vai ter o link para que você possa participar do nosso canal no WhatsApp. Nicola, para que isso? É que às vezes você não recebe as notificações por aqui de vídeos e lives, certo? Você, ao automaticamente seguir o nosso canal no WhatsApp, vai receber todas as notificações, você não paga nada, é só clicar no link, vai abrir o WhatsApp, você coloca lá seguir o canal do Nicola e vai passar a receber notificações sempre que pintar novidade, combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de aposta ganha, o site que te dá 100% de bônus em cima do valor do seu depósito. Tô colocando na tela jogos importantes da Copa do Nordeste marcados para esse final de semana, todos nesse sábado. Temos, por exemplo, River e Bahia, vou de vitória do Bahia. Botafogo e Juazeirense, vou de empate. Vitória e ABC, vou de vitória do Vitória. Para completar, Maranhão e Náutico. Tô imaginando 3 pontos para o Maranhão. Essa é a surpresa, pelo menos entre as minhas sugestões. Para você participar da aposta ganha, super simples. Pega o link que está no comentário fixo, já faz seu cadastro e automaticamente assim que você fizer o depósito, 100% de bônus aparecem para você. Valor máximo de bônus de R$200, você precisa ter mais de 18 anos de idade, jogar sempre com responsabilidade. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Flamengo, que só tomou um gol nos 6 jogos oficiais disputados nessa temporada. São 3 vitórias, 3 empates, nenhuma derrota, 8 gols marcados e 1 gol sofrido. O Fla volta a jogar na tarde desse sábado contra o Volta Redonda, favoritíssimo para fazer mais 3 pontos e eventualmente não tomar gol. Quero contar que a Portuguesa conseguiu na noite dessa sexta-feira registrar Pintado como seu novo técnico. Dessa maneira, ele terá condição de se sentar no banco de reservas e comandar a Lusa contra o Corinthians na Neoquímica Arena. O mesmo vai acontecer com o Antônio Oliveira. Esse registro, por sinal, muito mais complicado. O Corinthians conseguiu fazer a inscrição do novo treinador a 4 segundos do fim do prazo, 18 horas, 59 minutos e 56 segundos. Isso porque o Corinthians precisou pagar R$1.040.000 ao Cuiabá pela multa e registrar um acordo com o Mano Menezes referente à multa de 13 milhões de reais. Para fechar o giro de notícias, preciso te atualizar que o Santos, líder na classificação geral do Campeonato Paulista, teve dificuldade nessa sexta-feira para embarcar de São Paulo até São José do Rio Preto. O Peixe faz, nesse final de semana, jogo contra o Mirassol e existia um atraso de 3 horas no embarque lá no aeroporto de São Paulo. Dessa maneira, o treinamento dessa sexta acabou sendo cancelado. Para fechar o giro de notícias, contar que o Vitória está de olho em Luiz Adriano, atacante de 37 anos de idade, que pertence ao Internacional. O contrato dele com o Inter se encerra em junho e ele está fora dos planos do Colorado. O que pega é que o Vitória gostaria de ter o Luiz Adriano somente até dezembro e o atacante pede 2 anos de contrato. A saideira do giro de notícias, quero te atualizar sobre Matheus Pereira, o meio atacante, foi o grande nome da vitória do Cruzeiro por 3-0 contra o Patrocinense. 2 assistências e uma grande exibição do meia de 27 anos de idade. São 4 partidas e 3 assistências na temporada. Aos pouquinhos o Matheus vai recuperando o futebol que todo mundo imaginava que ele tem. A grande questão é, será que ele fica na metade do ano? Para comprá-lo, de acordo com o que está estabelecido no contrato, o Cruzeiro vai precisar de 12 milhões de euros. Esse é o valor combinado com o Al Hilal. Bora falar agora sobre a SAF do Atlético Mineiro. Nessa sexta-feira, notícia importante, uma convocação do Conselho para aprovação de um aporte de 200 milhões de reais. Contei para vocês no vídeo da tarde de sexta que ainda ia buscar mais informações, conversei com um dos 4 R's e tô com todos os detalhes. Esse aporte de 200 milhões de reais foi sugerido pelo Daniel Vorcaro,
que é o empresário do Banco Master, ele já tem 10,9% das ações da Galo Holding. E a ideia dele é ter uma participação maior nessa sociedade, e quem ganha é o Atlético, que passa a ter mais 200 milhões de reais para injetar no caixa. E essa grana pode ser utilizada para mais pagamento de dívidas, para contratação de atletas, para melhoria de investimentos, enfim, de infraestrutura, enfim, há uma série de possibilidades. Se houver aprovação, o Daniel Vorcaro aumenta a sua participação na sociedade e o Atlético ganha mais 200 milhões de reais para investir. E não deve parar por aí. Essa é uma notícia importante que eu queria contar para vocês. A ideia é que o FIGA, um grupo criado recentemente por atleticanos, aporte mais 100 milhões de reais nos próximos 24 meses. Quanto mais dinheiro, melhor a situação do Galo. Ah, só mais uma. Apesar dos novos aportes, não se mexe naqueles 25% a que tem direito a associação do Atlético, em cima dos 100% da SAF, tá? O Galo segue com 25%, o que vai mexer é no restante, nos outros 75% entre os acionistas que por lá estão. Bora falar agora sobre Barreal. Esse é um atacante de 23 anos de idade, joga também como lateral esquerdo. Argentino, pertence ao FC Cincinnati e o nome dele passou a ser especulado nas últimas horas como possível reforço do Vasco. Os números são bem legais. Temporada passada lá na Major League Soccer, de 46 jogos, 8 gols e 12 assistências. Antes de gravar o vídeo, para ser mais específico, durante o programa do Nicola dessa sexta, mandei mensagem para um dirigente vascaíno para saber se existe alguma negociação e a pessoa disse que zero negócio. O que houve foi uma sondagem do Vasco para entender as condições do negócio. O FC Cincinnati pede muito dinheiro, não vai haver acordo. O Vasco até gostou do atleta com a aprovação do Ramon Dias, mas o negócio é quase impossível. Já Pedro Henrique, esse sim, muito perto de virar reforço. Pedro tem feito todo o esforço para negociar sua saída com o Internacional, deve chegar por empréstimo com opção de compra, atleta que pode atuar como centroavante, mas também como atacante de lado de campo. Para a saideira do Vasco, contar que Verratti só aguarda pela assinatura do contrato de renovação feita pelo Lúcio Barbosa, o CEO do Vasco, para que ele possa assinar também, e a partir daí o centroavante argentino, que foi muito bem na temporada passada, passar a ter um contrato mais longo com o Cruz Maltino. Quero te explicar agora sobre o futuro de Júnior Santos, atacante que pertence ao Botafogo, 29 anos de idade, e tem sido especulado por vários clubes. Alguns dias atrás, no início do ano, o Palmeiras e o Corinthians foram aqueles que apareceram com mais interesse. O Palmeiras foi logo descartado porque a relação entre o John Textor, que é o dono da SAF do Botafogo, e a Leila Pereira é péssima desde o ano passado. O negócio não vai acontecer. Em relação ao Corinthians, o nome foi sugerido pelo Cifute, o Mano Menezes vetou a contratação do Júnior Santos. Com a saída do Mano Menezes, não se descarta a possibilidade de uma reabertura nas tratativas. Mas quem fez proposta oficial nos últimos dias foi o Grêmio. Aporte de $1,5 milhão, mais a negociação em definitivo do Cuiabano. O Botafogo não aceitou as condições do negócio, entende que o Cuiabano não teria utilidade e pede $4 milhões, ou mais ou menos 20 milhões de reais, para que possa sair negociação. Como eu contei, 29 anos de idade, atacante de muita força física, de velocidade, temporada passada com 50 jogos, 7 gols e 3 assistências. Também existem outras sondagens do exterior, mas o mercado fora do Brasil tem fechado suas janelas, então a tendência é que o Júnior continue no Botafogo ou se mude em território nacional. E só mais uma informação importante, o Botafogo até cogitou vender o Júnior Santos se houvesse uma proposta de $4 milhões, mas diante da nova oferta que apareceu da Rússia pelo Vitor Sá, se o Vitor Sá for vendido, dificilmente o Júnior Santos sai, tá bom? Quero falar agora sobre o São Paulo e o excelente momento, ou pelo menos a ótima impressão deixada pelo Moreira, lateral direito, nos membros da comissão técnica e também da diretoria. O Thiago Carpini gostou bastante do que viu do lateral de 19 anos de idade, que tem passaporte português e começou a jogar partidas mais importantes nos últimos dias. Foram 45 minutos no clássico contra o Corinthians, que quebrou o tabu na Neoquímica Arena, e mais 30 minutos contra o Palmeiras. Nos 2 jogos, Moreira teve ótima participação, a ponto de ter ganhado a chance de ser titular contra o Água Santa, e nem se cogita a possibilidade de contratação de lateral direito. Até porque o São Paulo tem o Igor Vinícius, tem o Rafinha e tem o Moreira. Ainda que o Rafinha encerre a sua carreira no fim dessa temporada, ainda que o Igor Vinícius conviva com muitos problemas físicos, o Moreira virou a solução. Jogador hoje avaliado em €2 milhões, mas o São Paulo tem certeza de que em pouco tempo vai ser um dos principais ativos do clube. Pela qualidade, pela idade, pela versatilidade e também por ter passaporte italiano, português. Ele inclusive já foi chamado pela seleção de Portugal, seleção inferior de base.
Só para arrematar, contrato longo até o meio de 2027, multa rescisória para o exterior bastante seguro. O São Paulo não tem preocupação em relação a isso. Jogador que é representado pela Roc Nation, uma das principais empresas do mundo. Quero falar agora sobre o jogador que tem encantado Abel Ferreira. Você sabe que o Abel não é de se apaixonar por qualquer um, certo? Mas saibam que Aníbal Moreno, volante argentino de 24 anos de idade, recém-contratado do Racing, conseguiu invadir o coração peludo de Abel Ferreira. O Abel, para as pessoas mais próximas dentro do Palmeiras, tem feito os maiores elogios ao Aníbal. É como se o Palmeiras tivesse encontrado um diamante praticamente lapidado, pronto para ser utilizado. Tanto que o Aníbal é o atleta de linha que mais jogou pelo Palmeiras na atual temporada, são 6 jogos, e mesmo sem marcar gols ou dar assistências, o Aníbal já ganhou o carinho do treinador. Dá para dizer que o torcedor também ficou bastante contente. Jogador comprado por 7 milhões de dólares junto ao Racing, contrato longo. Queria separar uma frase de uma entrevista recente que o Abel deu para contar um pouquinho sobre o Aníbal, abre aspas. Às vezes quero comprar uma carteira mais barata para minha mulher, mas ela quer a mais cara. E o que eu posso pagar? A qualidade é paga, não existe outro meio. Coisas de qualidade são pagas. Aníbal foi um reforço que, infelizmente, o clube não conseguiu trazer mais cedo, mas chegou quando tinha que chegar. Estou muito agradecido por isso, pelo esforço da diretoria, fecha aspas. De fato, 7 milhões de dólares num volante de 24 anos de idade não é uma operação barata, mas a primeira impressão foi espetacular, pelo menos internamente. E você tá gostando do Aníbal Moreno? Use espaço para comentários e avalie, beleza? Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, que está em compasso de desespero em relação a reforços. Timão tem só 7 contratações, havia perdido 12 jogadores e agora corre contra o tempo para poder pelo menos equiparar o número de saídas e dar ao Antônio Oliveira um elenco mais competitivo. É que na próxima sexta-feira, 16 de fevereiro, se encerra o prazo de inscrições no Campeonato Paulista. Já o prazo na Copa do Brasil se encerra no dia 22 e a janela fecha de vez nesse primeiro semestre no futebol nacional em 7 de março. Se você não contratar até 7 de março, só vai poder, por exemplo, utilizar jogadores no Campeonato Brasileiro a partir de julho. E são esses os prazos que jogam contra o Corinthians. Nesse sábado, o Fabinho Soldado, novo executivo de futebol do Corinthians, foi apresentado e falou um pouquinho sobre as dificuldades e também sobre nomes. Abre aspas. A dificuldade de mercado existe. Precisamos ser criativos. Temos de pensar em soluções dentro das nossas condições financeiras, fazendo contratações pontuais e importantes para termos um elenco mais qualificado. Quero destrinchar cada uma das situações dos nomes mais especulados. Mateuzinho, já tem um acerto entre o Flamengo e o Corinthians, entre o Corinthians e o Mateuzinho. Só que o Flamengo está exigindo, primeiro, o pagamento da primeira parcela, só depois ele vai liberar o jogador para viajar, além de garantias bancárias em relação às outras parcelas. Ou então, o Flamengo quer uma multa bastante grande em caso de atraso nos pagamentos. Sobre Igor Coronado, negociação está em fase avançada, mas o Corinthians tem adotado cautela até por ter perdido outros jogadores importantes. A frase do Fabinho foi: quando tiver algo concreto e fechado, vou vir aqui comunicar para todos vocês. Em relação ao Claudinho, como eu já havia contado para vocês, negócio sem chance. O Fabinho disse o seguinte: o Brasil todo quer o Claudinho, mas é uma questão de oportunidade, desejo do atleta e de orçamento. Se o Corinthians tiver possibilidade de abrir negociação, mas hoje não. Em relação a Lianco, outro nome descartado, hoje não tem nada em relação a esse atleta, fecha aspas. O Corinthians não tem capacidade financeira para fazer investimentos em Claudinho, que pertence ao Zenit, e no Lianco, que é jogador do Southampton. E você, tá preocupado com o Corinthians? Acha que o Timão vence a minha Lusa nesse domingo na Neoquímica Arena? Usa o espaço para comentário para deixar sua opinião. Também deixa like, se inscreve no canal e bom carnaval! Ah, só para arrematar, link na descrição desse vídeo para você poder me seguir no WhatsApp. Dessa maneira, toda vez que eu fizer vídeo novo, live ou pintar uma informação de última hora, comunico para você absolutamente de graça. Clica no link, clica em seguir, você vai passar a receber as notificações. Combinado? Abraço, tchau!